Vídeo de hoje para falar da vitória do São Paulo no Majestoso sobre o Corinthians. E o Santos, hein? Perde para o Mirassol por 3-0, sendo um jogo assim de extrema facilidade para o time do interior. Vamos falar dos dois jogos aqui. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos nessa mais uma vez. Muito obrigado a cada um de vocês. Bom, vamos falar do jogo, né? Dos dois jogos. Vamos começar falando do clássico, do Majestoso. Depois vamos falar do jogo entre Mirassol e Santos. Foram os dois jogos que eu pude acompanhar na noite de ontem, né? Que eu pude ouvir, enfim, pude acompanhar e fazer uma análise mais detalhada. Primeiro jogo de São Paulo contra o Corinthians, o Majestoso, o clássico no Morumbi. Um jogo onde você tinha uma equipe que estava com fome e uma equipe que entrou para jogar mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians ontem, com muita dificuldade, entrou ali meio que se defendendo e tal, tentando manter a bola no pé, tentando jogar na defensiva. O São Paulo entrou com fome. O São Paulo entrou dividindo cada pedaço do campo, mordendo desde o início até o final. O São Paulo entrou lutando por cada pedacinho de grama e o Corinthians entrou para mais um jogo do Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. E quando acordou, estava 2-0. E olha que o São Paulo demorou para fazer os dois gols. Só que foi letal, né? Nas chances que teve, foi letal. Isso porque o São Paulo perdeu um monte de oportunidades. Hora dada pelo time do Corinthians, hora possibilidades que o São Paulo criava. O São Paulo desperdiçou. Tem um lance que o Luciano sai numa sobra, sai cara a cara com o Rafael e perde. Enfim. Entendeu? Mas o São Paulo, quando pôde aproveitar também, uma hora ia acontecer como aconteceu. Um jogo onde começa com uma lesão do Oscar, né? Mais uma vez o Oscar sai machucado. Claro que a gente ainda vai esperar durante a semana aí para saber exatamente o que aconteceu, mas ele teve uma pancada nas costas, saiu com muitas dores nas costas, num lance ali com José Martínez, né? No começo do primeiro tempo. Saiu, foi substituído pelo Alisson, que, olha, eu vou te falar, ganhou o meio campo de São Paulo. O Alisson ontem fez uma excelente partida. O Marcos Antônio ontem fez uma excelente partida. O Wendel, cara, que entrou no lugar do Enzo Dias também, que não se sentiu bem no aquecimento, também fez uma boa partida. Enfim, o São Paulo muito bem. O Luciano ontem estava na noite dele, fez os dois gols do São Paulo. O primeiro gol ele recebe de frente ali, bate na série do Rafael. O segundo gol num erro do Félix Torres. No erro, vou falar de você já já. No erro do Félix Torres, o Wendel cruza na área, o Luciano vem, desvia, faz o segundo gol, mata o Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians não conseguiu ter uma reação. Teve no finalzinho do segundo tempo ali com a defesaça do Rafael, mais nada, né? O São Paulo ontem foi superior ao Corinthians. Foi um jogaço? Não. Tecnicamente foi um jogo espetacular? Não. Mas o São Paulo aproveitou as chances que teve, em algum momento aproveitou e acabou vencendo essa partida aí. Sobre o Corinthians, o Félix Torres, o Mateuzinho ontem não pôde jogar, jogou o Félix Torres. Ele improvisou o Félix Torres, sendo que ele tinha, o Dorival no caso, né? Sendo que ele tinha o Léo Maná no banco. Então assim, claro, a gente não vê treinamentos, o Léo Maná não é esse grande jogador que todo mundo espera dele, e aí improvisou o Félix Torres. Deu tudo errado. Ele é um dos jogadores que falha, principalmente no segundo gol, né? Mas o primeiro também, ele marca mal. A defesa do Corinthians ontem, marcando fofo, né? Kaká, André Ramalho. O André Ramalho, acho que dos três aí, até que, no primeiro tempo, fez o primeiro tempo razoável, tudo, mas depois, meu Deus do céu. A marcação do Corinthians como um todo marcando fofo. O lado esquerdo do Corinthians ontem, o Matheus Bidu, é um cara que apoia muito. Inclusive ontem ele apoiou bastante, criou jogadas ali pelo lado esquerdo. Foi o único que tentou alguma coisa ali pelo lado esquerdo com efetividade. E o Depay também numa bola que ele dá pro Romero. O Romero bate e o Rafael tira com a cara, literalmente. Toma uma paulada no rosto, basicamente, no primeiro tempo. Antes de sair o gol do São Paulo, primeiro. Antes de sair. Mas assim, o Bidu na hora ele apoia, mas quando volta, deixa espaço.
Tanto que teve um momento no jogo que as jogadas eram todas pelo lado direito do ataque do São Paulo. Eram todas por aquele lado ali. Lado esquerdo de defesa do Corinthians, né? Então, essa é a dificuldade que o Corinthians teve ontem. O Depay sendo substituído no intervalo é um negócio que me impressiona. Inclusive, segundo alguns setoristas aí do Corinthians, por opinião deles, tá? Não informação, mas opinião de alguns, eles não acreditam que a vida do Depay será longa no clube de Parque São Jorge, não. Mas, vamos aguardar, né? Agora, ontem ele foi substituído no intervalo, o Dorival explicou depois do jogo que foi opção técnica e tal. E, cara, o Depay em alguns momentos estava andando em campo. Andando. O Corinthians ontem, e ainda assim ele ainda criou uma possibilidade de jogada para o time do Corinthians, né? E era a única solução que o Corinthians tinha dentro de campo. O Depay jogando ali pelo lado esquerdo, criar alguma coisa. Era a única solução. Porque o Corinthians no segundo tempo também não conseguiu chegar em lugar nenhum, né? O Garro, o Corinthians vive muito em função do Garro. Só que se você marcar o Garro, você marca 80% do time do Corinthians, que ele vai criar o quê? Nada. O Corinthians ontem, numa partida bem abaixo assim, do que se espera. Para um clássico, principalmente. O São Paulo venceu porque quis o jogo. O São Paulo venceu porque entrou com fome de bola. Os jogadores do Corinthians dentro de campo, até depois do jogo, eu estava assistindo um vídeo, vou dar crédito aqui, do Rica Perrone no canal dele no YouTube, um bom canal por sinal, e ele falou uma coisa que eu não tinha reparado, né? Porque como a gente ouve o jogo pelo rádio, tem coisas que não dá pra gente reparar, no caso eu, né? Sou cego, não tô vendo ali e tal, mas ele falou uma coisa que, pelo que ele percebia, os jogadores não se cobravam, não falavam com o outro tanto, não se cobravam tanto. E, cara, quando chega nessa fase, é preocupante. É preocupante. Alguma coisa tem aí, que a gente não sabe, dentro do vestiário, né? Mas pode sim estar acontecendo alguma coisa lá dentro. Até porque os problemas do Corinthians extra-campo, lógico que vai chegar no campo. Né? Problemas de presidente, impeachment, coisas que aparecem no noticiário do dia a dia. E isso prejudica, isso chega no jogador também, por que não? Então a situação é complicada. É complicada. Próxima rodada do Corinthians vai pegar a equipe do Cruzeiro, só isso, só o líder do campeonato. Às 7h30 da noite, na quarta-feira, na Neoquímica Arena, o São Paulo pega o Juventude lá em Caxias do Sul, na gelada Caxias do Sul, na próxima quinta-feira, às 19 horas, pelo horário de Brasília. Beleza? O São Paulo sai ali O São Paulo não chegou a ficar na zona de rebaixamento, né? Mas estava ali em 16º. São Paulo distancia um pouco, fica a 4 pontos da zona. Nessa rodada ele não corre risco de entrar, mesmo que o Vitória vença e vá a 15 pontos. O São Paulo não poderá ser ultrapassado pela equipe da Bahia, pela equipe do Vitória. Beleza? Bom, vamos falar agora do jogo do Santos, Mirassol e Santos. Enquanto isso, você deixa o like aí se você está gostando do conteúdo, hein? Ajuda nós aqui, ajuda aqui o canal, ajuda essa cara linda aqui, só que não. Vamos lá, vamos falar de Mirassol e Santos, um jogo que, quando você vê um jogo onde tem 10 finalizações a 0 pro Mirassol, não dá pra falar muita coisa, né? O Santos praticamente não jogou bola. Nem o Neymar conseguiu dar jeito ontem, porque aí entra aquele problema, né? Ou o Neymar cria, ou o Neymar finaliza a jogada. Não dá pra ele fazer os dois. E o Santos ontem com o Roleiser, o cara entrou pra ajudar o Neymar pra essas tabelas, pra criar as jogadas ali no meio campo, pra dar uma articulação. Ele não conseguiu fazer isso. Ontem ele jogou muito mal, errou muita coisa do que ele tentou, praticamente tudo que ele tentou. Muito difícil a participação do Roleiser ontem. O Guilherme aparecendo pouco no jogo, o Santos ontem mal de novo. Um outro jogo, né, que não joga lá essas coisas. O Santos ontem não conseguiu jogar, tentou até sair um pouco mais para jogar, diferentemente de como saiu contra o Flamengo. O Santos tentou sair um pouco mais, só que aí o Santos deixou espaço. E o Mirassol aproveitou o espaço. 3-0. Poderia ter sido mais, o Brasão ainda fez umas 2 boas defesas ali no jogo. Poderia ter sido mais e o Santos
Cara, não fez o Walter trabalhar ontem. O Walter ontem praticamente não sujou o uniforme, né? O goleiro do Mirassol. Se ele quiser pegar esse uniforme, dobrar, guardar para usar no próximo jogo, ele pode tranquilo, porque não sujou o uniforme. O Santos ontem não deu trabalho para ele. E o Neymar era a única esperança que o Santos tinha dentro de campo, mas também quando a bola não chega, ele até começou jogando como um falso 9, mas quando a bola não chegava conforme o jogo ia passando, ele começou a sair da área para buscar. E aí é onde ele se complica, porque para ele criar, ele tem que atravessar um mar de zagueiros. E aí é muito mais difícil para ele, né? É muito mais difícil para ele. E até tentou ali iniciar algumas jogadas, mas sem sucesso. O Santos perde, mais uma vez. Se o Vitória ganhar, o Santos fica muito, mas muito próximo da zona de rebaixamento. O Santos tem 15 pontos hoje. E, cara, o Santos tem um problema e precisa de um meio articulador urgente. Só que também não tem dinheiro para contratar, né? Segundo as informações que a gente tem aí, não tem tanta grana assim para contratar. Mas o Santos precisaria, por esquema que o Neymar funcionar bem, legal, o Santos precisaria de um meia articulador. De um meia que sabe trabalhar essa bola, segurar quando precisa segurar e sabe construir as jogadas, coisa que o Santos hoje não tem praticamente. O Roleiser ontem não conseguiu fazer isso. Beleza, pessoal? Então, próxima parada do Santos aí no meio de semana. O Mirassol também joga no meio de semana. E é isso daí. Valeu, pessoal! Gostou do conteúdo? Então, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Comenta aí embaixo o que você achou desses dois jogos. Foram os dois jogos que eu pude acompanhar, né? Que eu consegui assistir ontem, por isso que eu trouxe aqui no canal. Valeu, pessoal! Até a próxima. Fiquem todos com Deus.